Bom dia, seres humanos. Aqui quem fala é a Luna. Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros. Aqui quem fala é a Lucy. Hoje a gente vai falar de Undertale e determinação de ser você mesmo. Inicialmente o que é Undertale? Undertale é um jogo RPG cujo foco é você sair do submundo, sair do interior do Monte Ebott. Tá, até aí parece um RPG normal, só que não. Undertale, ele subverte uma mecânica básica de RPG, que é você matar monstros, matar pessoas, assim, por si só e progredir. Quem já jogou Undertale e quem tem interesse em jogar vai notar que você matar não é exatamente uma boa ideia. Pelo contrário, não é legal. Você se sente mal mesmo por matar até mesmo o monstro mais simples ali. Conforme vai caminhando a história, você. Nossa! Pesa muito. E você pensa, se eu matei e tal, arrependi, eu posso resetar o save e tal. Então, o jogo sabe que você fez isso. O jogo sabe que você apagou esse save. Se você não resetar os arquivos do jogo inteiro, o jogo vai saber o que você fez. Vai saber que você matou alguém. E como é que ele sabe isso? Como é que isso é demonstrado? Então, né? A gente tem o Sans no jogo. O Sans, ele literalmente vai comentar com você que sabe o que você fez. Ou o Flower. Mas isso é o básico de Undertale. E aí? Você sabe o que é Undertale? O que você conhece de Undertale? Então, eu cheguei a jogar Undertale durante alguns 20, 30 minutos, só que eu não consegui passar pelo primeiro desafio do jogo. Mas, como você bem disse, né, o jogo tem uma mecânica muito específica, né, que permite escolher. Óbvio que, né, todo RPG de turnos e tudo mais, você pode tomar várias decisões e elas vão, né, afetando o desenvolvimento da história, mas lá você pode escolher, tipo, se você quer atacar, se você quer conversar, se você quer fazer ações. E todas essas ações, elas implicam em um desafio que você tem que cumprir para conseguir executar a ação que você se propôs a fazer. E eu sou muito ruim em jogos, então eu não dei conta. Mas não é um jogo difícil no sentido de, tipo, cara, não vou conseguir zerar nunca. Não é um Dark Souls. Mas é um jogo desafiador. Então, mas assim, obviamente que vivendo na internet e Undertale sendo Undertale, eu já tomei muitos spoilers, né? Das histórias, dos personagens. E é um jogo que eu tenho um carinho, apesar de nunca ter zerado e tudo mais, e que traz uma história muito bonita, né? Que é o que você vai aprofundar ainda, né, nesse vídeo. E que sim, um dia eu vou conseguir, eu vou treinar e vou conseguir zerar do meu jeitinho, com as minhas habilidades, porque é um jogo que vale a pena. E Undertale é um jogo que ele tem, digamos que, 3 finais. A gente tem a rota genocida, a rota neutra e a rota pacifista. No geral, consideramos eu e inúmeros jogadores, a gente considera a rota pacifista como a rota canônica, assim, o final canônico de Undertale. E tá, mas o que são cada uma dessas rotas? A rota genocida é a rota onde você simplesmente sai matando os monstros, assim. E o jogo reage a isso. Você vai percebendo nos diálogos, você vai percebendo quando para de aparecer monstros na área onde você vai estar. Então, assim, a história, ela muda de acordo com a rota que você está seguindo. E isso é muito bacana. E no final dessa rota, você nota que você não é exatamente você não é Frisk que está ali. Você é a Kara. A Kara é a primeira humana que apareceu no mundo de Undertale. Tá, mas por que primeira humana? Então, há séculos atrás, há milênios atrás, houve uma guerra entre duas raças, os monstros e os humanos.
terminou com a derrota dos monstros. Os monstros se entregaram e eles foram selados no Monte Everett. E a partir disso, tempos depois, Kara cai no submundo, cai no reino dos monstros. Ela é adotada pela família real, o casal Dreamer, e acontecem inúmeras questões, assim, que eu não vou dizer por questão de spoiler, mas Kara morre. E o Azrael leva ela pra superfície. Ué, como assim? O mundo não estava selado? Os monstros não estavam selados? Então, o Azrael foi o primeiro monstro a sair de lá, utilizando o poder de uma alma humana, a determinação. E a partir disso ele conseguiu levar o corpo de Kara até o que seria a vila dela, de onde ela veio. Só que aí vem o engano. Eles se enganam, acreditam que foi o Azrael que matou a Kara e atacam ele. O Azrael perde o corpo dele. Mas ele morre? Não. Azrael não morre. O Azrael consegue voltar ao reino dos monstros e ele cai num campo de flores amarelas, que eram as favoritas dos pais dele e da Kara. E ali surge uma flor, diferente das outras. E com o tempo você descobre que a Dra. Alves injetou determinação naquela flor e ela ganha vida. É o Azrael. Mais pra frente, a gente conta mais ou menos a história dessa florzinha tão querida e tão doidinha. Tá, essa é a rota genocida. Se você for tentar jogar outra rota depois dessa rota, vai ser impossível você fazer a pacifista. Porque você ganhou XP. E XP. Isso significa que você matou alguém. Então é meio inviável você ter a rota pacifista. Você consegue jogar a rota neutra, mas a pacifista não. Então volta naquela de resetar o jogo. É como se fosse uma mácula a experiência, né? Exatamente. E isso traz muito uma coisa que o Undertale também trabalha, que é... O seu passado não te define, você pode fazer diferente, mas não dá pra fingir que aquilo não aconteceu. Então, porque aquilo faz parte de você, aquilo faz parte daquilo que você fez. Então, assim, é algo muito bom. É um conceito bem bacana e tal, e que vale a pena jogar para entender como que isso funciona. A gente tem a rota neutra, que é a rota normalzinha, a principal rota do jogo, assim, que a maioria das pessoas jogaram e tal. Que é, você no começo da jogatina entendeu que não é exatamente uma boa ideia matar monstros, assim, matar alguém e tal. Principalmente se você matou por acidente a Toriel, que um paralelo assim é que nem você matar sua mãe adotiva, então não é uma boa ideia, sabe? Não pega bem mesmo. E você realmente sente uma culpa grande e tal. Mas você vai jogando normal, você chega no final. Você conheceu inúmeros personagens marcantes ali. Você conheceu o Undyne, você conheceu o Sans, você chavecou o Papyrus e virou amigo dele. E inclusive a gente tem gatinhos muito fofos. Essa aqui é a Zelda. Oi, Zelda. Vem se apresentar. Oi, Zelda! Momento gatos. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, comenta Zelda nos comentários. Então, voltando para a rota pacifista, a gente jogando todo e tal, a gente enfrenta os chefes que a gente tem, a gente chega até o núcleo, vai até o castelo, na nova casa. Sim, o reino chama casa. E tem o novo reino, que é a nova casa. Então é um nome muito tranquilo, assim, de se lembrar. E a partir disso, ali você vai poupar o Asgore. Quando você tá pra poupar ele, o Flower mata ele. Simplesmente mata o Asgore.
Mas e aí? O Flower ele absorve os poderes das almas humanas que estavam ali, porque... Por que tem almas humanas ali? Então, é necessário almas humanas para poder quebrar a barreira. E o Esgar tinha 6 e ele queria a sua. Uma 7ª alma para poder libertar os monstros dali. O Flower absorve as 6 almas. E ele se torna um Omega Flower. Você enfrenta e tal as almas que foram absorvidas lá. Não só, mas as almas dos seus amigos que você fez durante esse caminho também. E tá, você derrotou ele. Você tem a opção de matar ele. Você não mata. O Flower, que era Ezra, não entendi o porquê. Porque ele não sente nada. Ele, como Flower, é incapaz de sentir as coisas. E isso é bem difícil, né? Você não sentir nada, você não conseguir entender as coisas, você não conseguir sentir o amor, a determinação, a alegria ou até mesmo a tristeza, a raiva. Isso mexe com a gente, né? E representa muito diversos quadros psicológicos, né, mentais, psicológicos que o ser humano tem, né? De uma apatia sentimental, de uma incapacidade de vivenciar certas condições de sentimentos. Eu, enquanto uma pessoa esquizoafetiva, uma das flutuações que eu tenho é essa apatia emocional. E é realmente muito ruim, porque você é como se você perdesse o chão. Porque você perde aquela referência, tipo, poxa, isso que eu estou fazendo, ou isso que supostamente eu estou sentindo é algo bom ou algo ruim? E aí você perde esse parâmetro. Então, o autor, né, o criador da obra, ele tem essa preocupação de entender, sei lá, vamos dizer assim, a psique, né, dos personagens e eu não diria que tornar real, mas tornar representativo. Sim. E nisso que, tipo, dos principais personagens que a gente tem no jogo, é por isso que muitas pessoas se enxergam neles. No Ezreal, que não quer esquecer quem Kara foi, não quer voltar a viver o que ele vivia com os pais dele, com a irmã adotiva dele. O Papyrus, que quer provar quem é, realizar o sonho dele de se tornar um cavaleiro real. O Sans, que só quer o bem do irmão dele e viver bem a vida, dormir demais, jogar o que ele quer e, sei lá, comer muito cachorro-quente. A Undyne, que é a determinação pura ali, que ela quer proteger quem ela ama, ela quer estar ali, ela quer defender tudo aquilo. A Alphys, que tem uma curiosidade marcante, mas que também é marcada pela culpa do que ela fez. E assim, a gente tem inúmeros personagens ali. A Triel, o Esgor, e até mesmo personagens menores, assim, que a gente tem o Burger Pants, que é a definição de sem noção. A gente tem a Vilus Thames, que são uns cachorros muito fofos, vale a pena aí. A gente tem o Gerson, que é um doidinho, velho arqueólogo, que é muito, muito legal de você pegar e conversar com ele. E você aprende muito a história do jogo com ele, porque, detalhe, ele lutou nessa guerra contra os humanos, e então, tipo, ele é velho. Muito velho. Bom, a Tokyo é uma tartaruga. É incrível, né? E, inclusive, vários meus personagens pequenos favoritos, que é a Mad Mil Mil. E que detalhe, é uma representatividade muito boa, porque é uma mina trans. Então, é bom demais. E Undertale tem representatividade demais. Principalmente os protagonistas, que são não binários. E o principal casal é um casal sáfico, que é a Alphys e a Undyne. Então, assim, não falta LGBT nesse negócio não, tá? É bom demais. Mas, assim, é Mas incrível. e que você fala muito, né, da determinação. E aí, sobre a ótica do jogo, o que é a determinação? Então, para falar da determinação, a gente tem que falar o que é a alma. Em Undertale, a gente tem a alma dos humanos e a alma dos monstros. Os monstros, a alma deles são feitas de magia. Quando o monstro morre, se torna pó.
Mas quando um humano morre, a alma dele permanece. Essa força que move a alma humana é a determinação. Aquilo que move, aquilo que dá força. Mas você para pra pensar, os monstros não têm determinação? Então, o jogo demonstra que não é exatamente assim. Porque a gente tem o caso da Undyne. A Undyne, ela tem determinação, mas ela é um monstro. Então, como assim? Isso não é algo... Isso não era algo simples, não? Por que ficou confuso? Então, Undertale também não é determinista. Não quer dizer que você vai ser isso e ponto final. Não. Você escolhe o que você é, você escolhe seu destino, você escolhe quais são seus sonhos, você escolhe aquilo que você quer. E a determinação te permite isso. Te permite escolher entre fazer as coisas boas, te permite, mas também te permite fazer entre as coisas ruins. E aí que entra a rota pacifista, né? Porque eu não esqueci dessa rota, eu sei que eu tenho que falar dessa rota ainda, hein? Mas é a rota pacifista, a rota que você precisa fazer a rota neutra primeiro. Por quê? No final da sua luta contra o Omega Floyd, ele te conta a mecânica do save, né? Que dá pra você voltar e tal. E ele te dá uma dica do que você tem que fazer quando você voltar ao save. Com quem você quer conversar, de que região você tem que explorar para poder desbloquear o final pacifista. Mas tem uma coisa específica que só tem no pacifista que envolve a Doutora Alphys. A Doutora Alphys, ela estava pesquisando sobre a determinação a mando do Asgore, que é o rei. Mas ela fez coisas que ela não devia. Ela encontrou no Jardim do Castelo, e no castelo mesmo, algumas fitas que contavam sobre a determinação, sobre como funcionava a alma humana. E a partir disso foi a ideia, e se a gente injetasse a determinação em almas de monstros, em corpos de monstros, antes deles virarem pó? Ela fez isso. Ela utilizou essas fitas que, bom, até que tudo indicam, são fitas que envolvem o passado da família Dreamer, com a Kara, o Ezra, a Toriel, mas também o W.J. Gaster e o seu pupilozinho, né? O seu aprendiz, Sans, que é, bom, o personagem favorito de uma galera aí. Que sim, ele tem a melhor música do jogo de batalha, que é a Megalovania, muito boa. Mas inicialmente esse experimento da Alphys dá tudo certo. Os monstros acordam, estão normais. Ela liga para as famílias, dizem que no dia seguinte eles estão a caminho de suas casas. O experimento inicialmente pareceu um sucesso. Mas não foi não. No dia seguinte começa a perceber as falhas do experimento, onde esses monstros eles derretem seu corpo e se juntam e se tornam o que a gente chama de amálgama. E quando a gente explora o subterrâneo do laboratório dela, a gente encontra essas criaturas, encontra vários arquivos que contam a história do jogo. A gente encontra essas mesmas fitas que estavam com ela, onde a gente conhece mais a história do passado do jogo, sobre quem é o W.J. Gaster, sobre Sams, sobre Alphys, sobre o Asgore. Então, assim, a gente aprende muita coisa ali nesse porão. E a gente encontra os amálgamos. A gente tem a opção de matar eles, mas também a gente tem a opção de ter pena deles, de não matar. Mas no final de tudo isso, quando a gente conversa com a Alphys, ela conta que ela não vai mais se esconder e que ela vai assumir o que ela fez. Ela vai contar pro rei e pra família dessas pessoas o que aconteceu com eles. Ela assume a culpa do que ela fez.
Isso é um paralelo muito grande, assim, com o que a gente viu no jogo. Sobre matar ou não. Sobre assumir o que você fez ou não. Sobre entender o que você fez no seu passado. Aquilo não te define exatamente, mas você precisa lidar com o que você fez no seu passado. Para você poder seguir em frente. Você querendo lidar ou não, seu passado existe, né? E ele vem atrás de você. Às vezes como uma florzinha. Ou como um baixinho de caveira. É, se você jogou, você sabe de quem eu tô falando. E no geral, o Undertale é esse jogo. É esse jogo que mexe com a gente. Mexe com o nosso emocional. Onde a gente aprende muita coisa. E é muito bom. Vale a pena. E com o que a gente aprende jogando é que você pode ser quem você quiser. Você define quem você é. O seu passado não te define. Você pode fazer diferente. Basta você querer. É. E isso a gente pode trazer para a nossa vida. A gente pode trazer essas lições para o mundo real. Onde é exemplo disso pra gente que é LGBT no geral. A gente define quem a gente é. A gente não é obrigado a abraçar aquela caixinha que colocaram na gente o resto da vida. Não, a gente é quem a gente é. A gente define por um ponto, sabe? A gente não precisa ficar naquela caixinha. E a gente gostando ou não de como era a nossa caixinha, do tempo que a gente ficou nessa caixinha, ela ainda é a gente. E ela não determinou quem nós somos. É. E assim, bom, na toa que Undertale tem vários personagens LGBT e assim, tem nomes personagens não binários. Vai o Monster Kid, os Temis, vai personagens lésbicas, bissexuais. A gente tem um personagem que até que tudo indica ele é um homem trans, que é o Metatron. Não esqueci dele, o nosso dançarino favorito, que tem uma das melhores lutas do jogo, uma das melhores trilhas sonoras, então assim, vale muito a pena. Eu não esqueci dele, hein? Fingindo que eu não esqueci. É... E além disso, a Mad Mil, né? A mina trans, que é a minha personagem favorita, eu adoro ela e tal. Tipo, eu adoro cenas do Papyrus. Sinceramente, eu acho que uma das coisas mais me alegrou naquele jogo foi o fato de eu ter que chavecar o Papyrus. Aquilo lá foi muito legal. É muito bom. Mas assim, é isso. O jogo termina na rota pacifista, onde você está enfrentando o Ezreal. Porque antes de você enfrentar o Asgore de novo, como você meio que voltou no tempo com seu save, a Toriel impede e pede qualquer decisão que vai ser tomada ali. Há uma conversa ali. Os seus amigos dessa jornada aparecem. O Papyrus fala que teve a ajuda de uma certa florzinha. Essa florzinha aparece e pega a alma de todo mundo ali. Só que o que aparece ali não é o Omega Flower da Rota Neutra. É o Ezreal Dilma. Ele em sua forma final. Ele aparece ali. Ele evolui. Ele se torna aquilo que pode ser um anjo da morte. Mas em Undertale tem aquilo. Você escolhe fazer o bem ou você escolhe fazer o mal. Você enfrenta o Ezreal. Você derrota o Ezreal. E durante a luta ele fala que não quer esquecer o que aconteceu. E não quer esquecer as pessoas que ele ama. Porque ele voltou a sentir. Porque ele voltou a ter uma alma. E aí, no meio dessa batalha, ele sai da forma final dele. A forma de anjo da morte. E ele volta na forma criança dele. Aquela forma que a gente conheceu na Rota Genocida. Ele entende
que tá acontecendo. Ele entende o que ele fez. E a partir disso, em um último ato, ele utiliza o poder das almas para destruir a barreira. Ele liberta os monstros. As almas voltam para os seus usuários. E antes disso tem uma última conversa, que é... Ele quer continuar sentindo. Ele não quer parar de sentir. Ele entende o quão isso é ruim. E bom, os monstros estão livres para fazer o que quiserem no mundo superior. Se eles quiserem ficar em casa, podem. Se eles quiserem sair, também pode. Você pode escolher ficar ou não com a Toriel. Você pode escolher ou não ser amigo do Flower. Você pode escolher o que você quiser. Mas essas escolhas são suas. Você determina o que você quer fazer. E é isso. E esse é Undertale. Um jogo que mexe com a gente. Onde a gente aprende muita coisa. Joga em Undertale. Então é isso, né? É. Muito obrigada, pessoal, que ficou até o final. Quer deixar um recado? Sim. De recado, vamos deixar um leve spoiler do que vai ser o próximo vídeo sobre jogos aqui na Link TV. Então, assim, se você conhece jogos, o que acontece se você sobe uma montanha e encontra vários morangos voadores? E é isso. E se você ficou até aqui, olhe na descrição nossas redes sociais, siga-nos nessas redes e comente Zelda se você pegou o gatinho no meio do vídeo. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.